Boa tarde. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o projeto Proativa. O tema foi pesquisa de mercado para determinação do número de vagas ofertadas pelo curso de graduação em Museologia da UFOP. Eu sou o João Pedro, autor desse projeto, e meu orientador foi o Gilson Antônio Nunes. O objetivo do estudo foi avaliar a demanda e empregabilidade relacionadas ao curso de Museologia da UFOP, onde a gente teve que quantificar as vagas adequadas e propor ações estratégicas para divulgação, permanência e inserção no mercado. Agora, falar um pouco sobre o resumo da metodologia. Primeiro, a gente usou a definição da região de influência, que a gente colocou um raio de até 100 quilômetros do campus. A gente fez essa definição estratégica para pegar as cidades aqui da região que são mais propensas aos alunos virem estudar na UFOP. Em segundo lugar, a gente fez a contextualização socioeconômica, a gente usou o Índice de Desenvolvimento Humano, Produto Interno Bruto, escolas, matrículas, entre outros índices que a gente vai apresentar na frente. Em terceiro lugar, a análise de mercado, que a gente fez o IPR, que tem empregabilidade e remuneração. Em quarto lugar, a gente fez a pesquisa de campo, que a gente passou formulários para o ensino médio, interessados, mais egressos, passamos em eventos também. E em quinto lugar, o cruzamento de dados e recomendações, que aí sim a gente implementou para o nosso plano de ação. Aqui falando um pouco sobre a definição da região de influência, né, o critério, como falei, foi localidades com maior probabilidade de fornecer estudantes e absorver profissionais, igual eu tinha falado que o raio era de até 100 quilômetros. Alguns dos municípios que a gente analisou foi Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, entre outros municípios próximos. Aqui sobre o contexto socioeconômico, a gente utilizou o Índice de Desenvolvimento Humano e o subíndice de educação, renda, longevidade, que foram usados para caracterizar a atratividade e a permanência estudantil. Vou mostrar um pouquinho sobre esses índices que a gente estudou no próximo slide, de várias cidades da região. E uma observação, já de antemão, foi que Ouro Preto tem boa longevidade, mais indicador de educação abaixo de algumas cidades vizinhas. Então, são pontos a se considerar na captação e na retenção dos alunos. Aqui, como eu tinha falado, a gente elaborou o Índice de Desenvolvimento Humano, a renda, a longevidade e educação desses municípios, né, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Santa Bárbara, Ouro Branco, Lafayette, Congonhas e Belo Horizonte, onde a gente pode ver, já era de se esperar que Belo Horizonte tem o melhor de todos esses índices comparado a todas as cidades. O Índice de Desenvolvimento Humano, Ouro Preto ficou atrás de Mariana, de Ouro Branco, de Lafayette, de Congonhas e de Belo Horizonte. Já o índice de renda, Ouro Preto ficou atrás de Itabirito, Ouro Branco, Lafayette, Congonhas e Belo Horizonte também. Longevidade ficou atrás de Mariana, Ouro Branco, Lafayette, Congonhas e Belo Horizonte. Em educação, Ouro Preto ficou atrás de Ouro Branco, Lafayette e Belo Horizonte. Então, a gente pode ver que tem algumas cidades, grande parte dessas analisadas, os índices estavam melhores do que o de Ouro Preto. Isso também é um ponto a se considerar. Aqui o nosso cálculo do IPR, que é o Índice de Potencial de Empregabilidade e Remuneração, que ele serve para comparar as condições de emprego e remuneração por área, como por exemplo museu versus restauração, que é o que a gente analisou na cidade de BH Ouro Preto, que eu vou mostrar nos próximos slides. Os resultados, os museus apresentam IPR maior que restauração, e Ouro Preto tem baixa densidade de vínculos formais comparado a Belo Horizonte. Aqui é o cálculo do IPR, que a gente fez de atividade de museus e de exploração cultural e restauração de conservação de locais históricos. Esses aqui são de Belo Horizonte. Atividade de museus, o número de vínculos ativos são 85, o salário médio estimado 2.800 e a população estimada 2.530.000. Então o índice de IPR ficou 0,0941. Já a restauração de conservação em locais históricos, o número de vínculos ativos em Belo Horizonte é 24, o salário médio estimado 2.200 e a população estimada 2.530. E o IPR ficou 0,0209. Em Ouro Preto tem menos vagas, né, mas como a gente pode observar, a população é bem inferior de BH, então por isso o índice de IPR fica maior do que o de Belo Horizonte. Aqui o número de vínculos ativos são de 23, o salário médio estimado 2.500, população estimada de 74.824. Com isso, o índice ficou 0,7685 e o de conservação de locais históricos, número de vínculos ativos 7 e salário médio 2.200, o índice ficou 0,258. Falando um pouco sobre o perfil do curso, o curso oferta 40 vagas por semestre, é um curso noturno com duração de 8 semestres. A gente pode analisar o número de matrículas de evasão com dados coletados entre 2020 e 2024 e que teve uma grande taxa de evasão em alguns anos. E um ponto de observação foi 2021, que a taxa de evasão foi de 75%. Então, considerar a taxa de conclusão e egresso na análise de vagas é um ponto muito importante para a gente fazer o nosso plano de ação. Pesquisa de campo, amostragem de instrumentos. O público foi estudantes do ensino médio, com eventos presenciais como mostra profissões e formulários online. A amostra teve 63 respondentes totais, com 52 interessados, 11 sem interesse e uma alta proporção feminina entre interessados. Principais achados: 82,5% dos respondentes demonstraram interesse em museologia,
Origem: 28,8% em Ouro Preto, 71,2% de outras cidades, 89,2% dispostos a mudar para Ouro Preto. E o perfil socioeconômico: 78,8% vindo de escolas públicas. Os principais achados: a inserção profissional é desigual, então vínculos formais são escassos na região, com exceção de BH, e atuação muitas vezes via projetos, editais, consultorias e concursos. E os salários médios estimados e número de vínculos mostram um mercado restrito localmente. A gente fez o cruzamento de dados, né, implementando nosso plano de ação, que a gente pegou os dados institucionais, como eu tinha dito, sobre matrículas, evasão, IDH, PIB, PR e as pesquisas, e o objetivo foi verificar a coerência entre a oferta de 40 vagas e a demanda real pela potencial. Com a interpretação desses resultados dos dados coletados, a gente percebeu que a alta atividade do curso teve alta atratividade do curso entre estudantes pesquisados, mais boa disposição e mobilidade, que é um sinal positivo para manter a oferta. E o mercado formal local é pequeno, porém atuação ampliada por editais e consultorias, e demanda por formação contínua e articulação com políticas culturais. Também tem uma evasão histórica e indica necessidade de ações de permanência. Então, a nossa conclusão seria manter as 40 vagas, alinhada à média nacional e a estratégia da UFOP, mas a gente faria divulgação e captação com ações direcionadas a escolas da região, fortalecer mostras de profissões, material que explique possíveis carreiras, permanência, programa de tutoria, monitorias e apoio financeiro ou bolsas, né, para acompanhar a evasão para o semestre e diminuir essa evasão. E inserção no mercado, articulação com órgãos culturais, mapear editais, consultorias e formação complementar com curtas capacitações para engajar as pessoas a querer continuar no curso. Gostaria de fazer agradecimentos finais à Projet, ao Comu, ao DEMU, ao edital Proativa e à Prograde pelo apoio e pela colaboração na realização desse projeto, onde a gente conseguiu atingir um resultado muito bom, que vamos conseguir mais estudantes para entrar no curso de museologia e conseguir a retenção deles. Obrigado pela atenção.